seja muito bem-vindo, este é o programa Água Viva. Bom, nessa semana, na Hora de Missões, nós vamos lá para o Nepal. Não sei quantos de vocês ficaram sabendo do terremoto que teve em 2015 e tinha uma equipe de amigos meus lá no Nepal nessa época. Nós vamos conhecer agora um pouquinho da história deles, saber o que eles fizeram, o que eles aprenderam nesse tempo lá, tudo que eles puderam aproveitar daquele momento. Segue com o Misael da Hora. Graça e paz, esta é a Hora de Missões do programa Água Viva. Que bom estarmos juntos novamente. Hoje estaremos mostrando um pouco do Nepal, um país asiático da região dos Himalaias, entre a Índia e a China. É nesse país que se encontra o Monte Everest, conhecido como o ponto mais alto da Terra. A religião predominante deste pequeno país é o hinduísmo, com mais de 80% da população como adeptos. Atualmente, apenas 1% da população é cristã, o que nos entristece muito, pois milhões de pessoas naquele país ainda não conhecem a Jesus. No dia 25 de abril de 2015, o Nepal sofreu um violento terremoto, resultando na morte de mais de 8.000 pessoas e deixando aproximadamente 19.000 feridos. Segundo o Centro Nacional de Operações de Emergência do Ministério do Interior, mais de 100.000 residências foram destruídas totalmente e 77.000 foram parcialmente destruídas. Pouco antes deste acontecimento, 5 alunos do CTMDT, ou Centro Ministerial Diante do Trono, estavam no Nepal com um propósito missionário. Felipe Bittencourt, Edgar Garcia, Natália Dalmoro, Débora Ramos e a Beatriz Elbaine. 5 jovens que deixaram de lado o conforto de seus lares, a presença de seus familiares e amigos, por amor a Deus, por amor às almas daquele país. Foram anunciar o Evangelho de salvação, foram mostrar que Cristo verdadeiramente é a nossa liberdade, que em Cristo somos livres. E diante daquela tragédia, diante de tanto sofrimento, nos deram um grande exemplo. Não abandonaram sua missão. Pelo contrário, ainda permaneceram por muitos meses ajudando na reconstrução daquele país e principalmente na salvação de almas. Agora eu convido você a assistir um vídeo em que esses 5 jovens mostram um pouco do grande projeto missionário que realizaram no Nepal. Segue o vídeo. Todos nós da equipe, a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Nos ensina a viver com o que é essencial mesmo. Eu acredito que nesse tempo de missões, o maior desafio que eu vivi fui eu mesmo. Independente da casta ou da condição financeira, então todo mundo ficou na mesma situação. Muita coisa mudou, mas eu não consigo mensurar ainda o tamanho disso. Quase isso, né, cara? Olha lá, mano. Uau! Há muitos anos eu já venho planejando ter uma experiência transcultural de missões. E então, quando eu ouvi falar do CTMDT, de um curso que oferece para você um tempo teórico, um tempo teológico, mas também um tempo prático, um tempo em que o campo coloca você para vivenciar e experienciar tudo aquilo que você aprendeu, eu fiquei muito encantado. Participou da segunda e agora a gente está indo tomar banho. Perto de entrar para o curso, né, do CTMDT de missões, eu já sabia que tinha o período prático do curso, 3º ano, né, que é a extensão. E eu sempre tive o desejo de colocar em prática aquilo que eu aprenderia no curso. Desde criança, assim, eu sempre tive desejo de servir a Deus com todo o meu tempo, com toda a minha vida
Eu lembro da minha adolescência, eu fazendo uma oração para Deus de entrega mesmo, da minha vida e de todo o meu tempo. E eu sonhava já em ir para o seminário. Cada história contada, Deus produziu frutos no coração delas. A gente tá aqui em Belpu, nós chegamos. Não teve nada, nenhum fator tipo, miraculoso, assim, Deus não apareceu pra mim em sonho, nada disso. O que me levou a vir pro Nepal foi quando eu vi a apresentação de prático, eu tava no primeiro ano, eu vi a apresentação de prático da equipe da Hannah. E a apresentação deles foi bem simples, assim, eles contaram um pouco de como foi o trabalho e mostraram um vídeo. Só que dentre todas as apresentações foi o que mais me chamou a atenção justamente pela simplicidade do trabalho. E a turma de missões teve um café da tarde com eles e quando na nossa conversa e nos relatos sobre eles eu senti vontade de vir para o Nepal. Daí comecei a pesquisar os projetos, a outra equipe veio, eu acompanhei um pouco da história da outra equipe e senti vontade de vir. E vir para o Nepal, acredito que foi uma extensão mesmo do seminário em dizer para Deus, ó Deus, é isso que eu quero para o resto da minha vida mesmo, é te servir com tudo que eu tenho, com todo o meu tempo, integralmente. E com o coração aberto, o Senhor foi me mostrando qual nação eu deveria vir, baseado nas opções que o CTM-DT dispunha, e eu escolhi o Nepal na certeza de que Deus teria grandes coisas a fazer nessa nação por meio da minha vida. E daí Deus foi confirmando, e aí eu vim. Não houve nenhum chamado divino, uma voz ou alguém chegou para mim. Foi uma escolha minha que eu coloquei diante de Deus e Deus ele foi confirmando ao longo do período que eu estudei no seminário do CTM-DT. Em oração eu busquei a Deus e realmente esse meu desejo foi confirmado, assim. Filha, pode ir, tá liberado, apesar das lutas, né, das dificuldades. E eu permaneci com essa vontade até eu me formar e agora eu tô aqui. Mostra aí, Débora. Olha, gente, tô Nepal já aqui, ó, na vila. Só sentar. Pois é, galera, o circo está montado, eu e o Felipe somos os palhaços e as crianças são o público. Porque o que acontece? Quando a gente passa pelo caminho do banho, elas já sabem que a gente vai vir tomar banho e elas adoram assistir. Não me pergunte o porquê, o que nós temos de diferente, de interessante, mas elas têm a convicção de que vai ser um bom evento para elas. Aí elas se reúnem aqui, daqui a pouco chegam mais crianças. E ficam assistindo a gente tomar banho, né? Isso, só que assim, você lavar o rosto, lavar o braço é uma coisa, mas assim, o banho exige um pouco mais do que lavar braço e rosto. E elas não saem de perto. Aquele ali pagou um pouco mais pra estar de camarote ali atrás. Aí, ó, tá vendo? Ele quer aparecer na filmagem. E lá vem um monte agora, ó. Fica filmando, Felipe. Ferrou. Fica filmando que elas vêm. E o detalhe é onde a gente vai tomar banho. Torneirinha e esperando a moça encher a caneca pra beber água na casa dela, no caso, né? E surgiu alguém aqui do lado, do nada. Eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi entender que eu não sou necessária, assim. Eu pensei que seria muito pior a adaptação em relação à cultura, em relação ao povo. Às vezes eram coisas pequenas, mas que a gente não conseguia resolver, e a gente ficava à mercê de outras pessoas, e isso acrescentou muito no nosso choque cultural. Às vezes até dentro do Brasil mesmo, você vai para outro lugar distante, para alguns ambientes que a cultura é bem diferente. Imagine fora do Brasil, é o nosso caso aqui. A cultura asiática, né, a cultura nepal, ela é bem diferente. Essa é uma dificuldade exterior, né, que realmente vem de encontro a gente, a língua, a comida, todo esse processo da adaptação, eles são desafios que vão sendo vencidos. Às vezes a gente vem para o campo com um heroísmo no coração, achando que a gente vai fazer o bem para todo mundo, mas às vezes os problemas são tão grandes que você não tem nas suas mãos nada que você possa oferecer para as pessoas, a não ser Jesus, e é claro que ele é muito importante, mas você se sente muito sem o que fazer, muito inútil às vezes.
a vinda para qualquer campo, a ida, né, para qualquer campo missionário, nos ensina a viver com o que é essencial mesmo. Nos ensina a viver de forma simples. E é engraçado que os momentos em comunhão ali, os momentos de adoração que a gente teve, de oração que a gente teve, foi o que sustentaram a gente. Eu vendo o Nepal hoje, conhecendo um pouco da cultura e ver como Deus chegou nesse país, como que existem cristãos verdadeiros nesse lugar, mostra para mim o movimento de Deus em direção às pessoas mesmo, o amor dele para alcançar as pessoas, independente de qualquer lugar. E essa grandeza de Deus é o que me faz ver quem eu sou também. Eu aprendi que eu posso muito mais do que eu achava, porque a gente só sabe o quanto a gente pode quando a gente precisa usar tudo que a gente tem. E aqui no Nepal eu precisei usar mais do que eu esperava. Que um abraço, uma criança, sei lá, um convívio com os nativos são coisas tão simples, mas que dão tanto significado para a nossa vida, que marcam a gente para sempre. E a gente valoriza muita coisa que não tem necessidade. Mas quando você vê pessoas de outra cultura e você se identifica com elas, e você sente amor por elas, você percebe que essas diferenças, elas na verdade não existem. Elas são muito pequenas porque somos todos humanos. E essa humanização, essa humanidade, a forma como eu enxergo o outro, fez de mim alguém bem diferente. In Nepal has reached massive earthquake triggers an avalanche. Depois do forte terremoto de 7,8 sábado, matou milhares de pessoas. Gente, tá dando terremoto aqui, muito forte, muito forte. Esse é mais longe, mais tempo. Como que é passar por um terremoto? Jesus. Quando o terremoto aconteceu, todos nós da equipe, a gente não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Inicialmente, você não sabe o que fazer, assim, eu pelo menos eu fiquei um pouco desnorteada. Eu falei, meu Deus, a gente vai ter que ir embora, o CTM vai buscar a gente. Então, a gente já tá aqui faz um tempinho já. Tá crescendo já. A gente tá fazendo uma cabana improvisada aqui pra passar a noite aqui, né? Olha lá, olha lá. Ó, todo mundo. Ai, sim. A gente vai dormir fora essa noite para não correr o risco de ocorrer outro terremoto e as coisas desabarem, né? Todo mundo aqui, estoque de comida. Nossa barraca improvisada aqui durante esses 2 dias de terremoto já. A gente dormiu aqui uma noite, parece que a gente vai ter que dormir outra noite aqui. Bem no campo de plantação. Nossa casa é atrás dessa casa cinza, do lado. Dá pra ver a pontinha dela amarela lá em cima, com a caixa d'água quebrada. Eu não esperava, foi algo que mexeu muito com toda a equipe, com a gente. Foi a pior experiência que eu já vivi.
Imagina você dar ordens ao seu corpo, tipo ao seu pé, pisa em tal lugar. Só que esse lugar se moveu. É descobrir que você não é nada diante de tudo que pode acontecer no mundo, que você não tem autonomia para resolver nada, que você não tem poder para fazer nada e que pelas suas forças as coisas não vão mudar. Eu acredito que dá muito medo, né? Acredito não, dá mesmo, muito medo. Então, na verdade, você que achava que dominava algumas coisas, você descobre que você não tem domínio sobre nada. Você se vê tão pequeno, você se vê tão impotente mediante a natureza, a criação, e você olha e diz, meu Deus, eu não sou ninguém. Você olha assim, o chão tá tremendo e você fica, caramba, o que tá acontecendo? Olha só, eu não consigo andar. O desespero, o medo, a dor é muito grande, mas eu acredito que o pior do terremoto é o pós-terremoto, a insegurança de você andar na rua e saber se você está seguro, se haverão outros tremores, outro terremoto, se você pode tomar um banho em segurança, em paz, se você pode dormir em paz. E aconteceu o segundo tremor muito forte. Já é o segundo dia de tremores que não param. E acabou que aconteceu muito forte, estou procurando o resto da equipe. A gente passou por momentos de muito medo. Eu cheguei a pensar que não era para eu estar aqui. Em uma noite eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas depois a gente entende o propósito de Deus, que com certeza foi de nos ensinar bastante. Bom, não saia daí, já já nós retornamos com mais um pouquinho do vídeo do Nepal.